Bom dia, meu amado e amada em Cristo Jesus. Que Deus e os céus te guardem e derramem sobre você uma paz que excede todo o entendimento neste novo e abençoado amanhecer. Há uma verdade que ecoa em meu espírito e que se confirma a cada aurora que pintamos de oração. Quem começa o dia orando, terminará o dia agradecendo. É um ciclo divino, uma experiência de fé que transforma o comum em extraordinário. E neste primeiro dia de um novo mês, com toda a intensidade da minha fé e a autoridade que me foi concedida, eu quero declarar sobre a sua vida: Deus te dará mãos abençoadas, capazes de construir e prosperar. Uma família protegida por um escudo invisível de amor e fé. E bênçãos multiplicadas, transbordantes, que não caberão em seus celeiros. Que as mesmas bênçãos que estavam sobre a vida de Jó, não apenas as iniciais, mas aquela porção dobrada que o Senhor lhe restituiu, Jó 42, 10, estejam sobre a sua vida e, através da sua vida, visite e alcance a sua casa, a sua família, cada coração que está ligado ao seu. Que você seja um canal de unção, onde a presença de Deus em sua vida se irradia para todos os que estão ao seu redor. Nós estamos começando um novo mês, um período que, curiosamente, é um dos meses que mais precisamos pedir proteção a Deus. Me perdoe, mas eu preciso te alertar com amor. Eu não sei se você sabe, mas se você fizer uma pequena pesquisa, uma breve busca nas redes, no Google, você verá que o mês de agosto, ele é historicamente o mês onde acontecem as maiores tragédias, os maiores catástrofes. Por isso que o mês de agosto, ele é conhecido popularmente como o mês do desgosto. É como se uma névoa pesada tentasse pairar sobre as nossas vidas, trazendo consigo uma sensação de apreensão, uma atmosfera densa que o inimigo tenta usar para nos assustar, para nos desanimar. Mas a boa notícia, a verdade que liberta e quebra todo o agouro, é que quando nós colocamos Deus na frente, quando nós o posicionamos no centro de tudo, o que era para ser maldição se transforma em bênção, o que era para ser derrota se converte em vitória. Lembra do que a palavra diz em Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O que o inimigo planeja para o mal, Deus, em sua soberania, transforma em um propósito maior de bem. Então, neste dia abençoado, neste primeiro dia do mês de agosto, eu quero pedir ao Senhor muita proteção, um cerco de anjos ao seu redor. Eu quero pedir ao Senhor muita paz, aquela paz que o mundo não pode dar, nem tirar. Eu quero pedir ao Senhor para mim, para você, sabedoria espiritual, um discernimento aguçado para entender os tempos e as estações. Quero pedir direcionamento divino, que Deus guie nossos passos em caminhos de justiça. Que o Senhor nos proteja de todo ardil. Deus, Ele conhece o nosso futuro de agora, dia 1º de agosto, até o último dia. Deus, Ele sabe o que está preparado. Deus, Ele sabe onde existe o laço escondido, a armadilha sorrateira no caminho. Deus sabe onde existe a maldição proferida ou oculta, aguardando para se manifestar. Então, essa oração, eu peço que Deus visite todos os dias, desde agora, o 1º dia de agosto até o último dia, que Deus visite para cortar todo o laço do passarinheiro, para desfazer todas as armadilhas do inimigo, para quebrar todas as setas malignas que forem lançadas contra nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você crê nisso com todo o seu coração? Você toma posse dessa verdade inabalável? Primeiro lugar,
Eu quero que você escreva aí abaixo. O nome disso é legalidade espiritual. É a sua voz se unindo à voz do céu. É a sua confissão de fé que abre portas no mundo espiritual, ativando as promessas de Deus para a sua vida. Escreva aí abaixo. Deus me dará mãos abençoadas, família protegida e bênçãos multiplicadas. Escreva aí abaixo, por favor. Isso é profético, é semear a palavra para colher o milagre. Essas bênçãos estavam na vida de Jó. Você se lembra da história? As mãos dele eram abençoadas, tudo o que ele tocava prosperava. A família dele era protegida por Deus, cercada por uma cerca invisível, e as bênçãos dele foram multiplicadas de forma que ele se tornou o maior entre os orientais. Escreva aí, por favor. E você que está entrando aqui pela primeira vez, que o nosso Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te proteja, que Ele te livre de todos os males, visíveis e invisíveis. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo, e eu digo sempre que aqui não é sobre religião, aqui não é sobre placa de igreja, aqui é sobre Deus em primeiro lugar e em segundo lugar a sua palavra, que é a verdade que liberta e que sustenta. E se você está aqui agora, neste momento, é porque Deus tem um plano, um propósito inadiável e grandioso na sua vida. Ele te trouxe aqui para um tempo de transformação e de um encontro genuíno. Eu vou orar por você agora. E se você disser assim, com a alma sedenta, Bispo, ore e continue orando, porque eu estou precisando muito de oração, essa é a direção que eu te dou. Aqui abaixo você verá a palavra inscrever-se. Consegue ver? Eu quero que você clique, é gratuito, não paga nada, tá bom? Clique na palavra inscrever-se e a partir desse momento seu nome será registrado aqui em nosso canal, em nossa corrente de oração, em nossa família de fé. Você se torna parte desta comunidade que ora e crê junta, um corpo unido em propósito. E todos os dias eu vou estar orando por você, um clamor constante ao Pai. Tá bom? Clique na palavra inscrever-se e eu peço também que você clique no símbolo do gostei. Isso é uma mensagem positiva que você envia para o YouTube, um sinal de que esta mensagem te alcançou e que você aprova o mover de Deus. Então ele faz com que outras pessoas conheçam essa grande corrente de oração e sejam abençoadas também. Você que está fazendo o seu propósito profético, que Deus te abençoe, que Deus te dê mãos abençoadas para construir e abençoar, família protegida por um muro de anjos e bênçãos multiplicadas que transbordarão. Se você não consegue fazer aqui e agora, terminando a oração, você faz seu propósito profético. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar poderosamente. Depois que você fizer por você, você faz o propósito da intercessão por toda a tua casa, por toda a tua família, por cada membro do seu lar, por cada nome escrito no livro da sua vida. E que Deus abençoe e guarde a vida deles, assim como foi com a vida de Jó, que viu sua casa e seus bens serem restaurados em dobro, porque a proteção de Deus sobre ele se estendeu aos seus. Hoje eu amanheci, eu até peguei o papel, a caneta e anotei aqui. Hoje eu amanheci sentindo da parte de Deus de orar por libertação. Libertação de sentimentos que aprisionam a alma, que amarram o coração. Você sabia que existe uma palavra bíblica que diz assim, em 2 Coríntios 6, 12, não tendes limites em vós. Ou seja, você não tem limite no poder que Deus te deu. Tudo você pode em Cristo que te fortalece. Filipenses 4, 13. Mas sois limitados pelos vossos próprios afetos, sentimentos
Existem sentimentos que travam a pessoa, que a paralisam. Existem sentimentos que travam a pessoa de uma forma que ela não consegue dar um passo. Existe o sentimento que causa um dano terrível à vida de alguém, um dano tão profundo que a pessoa não consegue ver a luz. Você entende o que eu estou falando? E hoje eu vou orar para Deus trazer libertação de sentimentos ruins que aprisionam e roubam a sua paz. E eu escrevi 3 aqui, que são como grilhões invisíveis. Primeiro, ansiedade. Segundo, medo. Terceiro, depressão. São sentimentos muito ruins que podem fazer com que uma pessoa nunca viva o melhor de Deus na vida dela. Ela pode viver a vida inteira e nunca viver a promessa, viver a vida inteira e nunca viver o melhor de Deus em sua vida. É como se a pessoa vivesse em uma cela, com a porta aberta, mas não consegue sair porque está presa por esses sentimentos. Você entende o que eu estou falando? Antes eu quero que você escreva aí abaixo nos comentários: Senhor, me liberta de todos os sentimentos ruins. Aleluia! Escreva aí abaixo: Senhor, me liberta de todos os sentimentos ruins. Escreva aí abaixo. Você que está fazendo o seu propósito profético, que Deus te dê mãos abençoadas, família protegida, bênçãos multiplicadas. Você que está fazendo o propósito da intercessão pela sua família, que Deus guarde, proteja, livre de todo e qualquer mal. Amém. Cubra a sua vida e cubra a sua casa, a sua família, através desse propósito, com o manto da proteção divina. Amém. Ovelha querida, a Bíblia, ela fala em cerca de 366 vezes sobre o medo, dando uma instrução, que nós não devemos ter medo. Porque você acha que a Bíblia fala 366 vezes que nós não devemos ter medo? Porque o medo paralisa, o medo aprisiona, o medo cega. A Bíblia também fala sobre ansiedade. Em Mateus 6:34, Jesus diz: Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. A ansiedade, ela é o excesso do futuro, a antecipação de problemas que talvez nem existam. É a pessoa que está aqui, vivendo o presente, mas já está pensando no amanhã e depois no depois de amanhã. É o excesso do futuro, uma mente que corre como um hamster em uma roda, sem sair do lugar. E quando você deixa a ansiedade tomar conta do seu coração, você impede o trabalhar, o agir de Deus na sua vida. Você tem que confiar. Cada dia é um dia, cada momento é um presente de Deus. Você pode ter planos, sim, escute. Você pode ter planos, você pode ter projetos para o seu futuro, mas não preocupação excessiva, não ansiedade. E se não acontecer? E se acontecer? E se eu perder? E se não der certo? Tudo isso é ansiedade, é excesso de futuro na vida de uma pessoa que vai travá-la, que vai fazer mal para essa vida, que vai roubar sua paz e sua saúde. Você entende o que eu estou falando? Então tem gente que ela tem uma ansiedade muito grande. Nas pequenas coisas, você vê a pessoa ansiosa. Você fala para a pessoa assim, depois eu quero falar com você. Ela já fica, pronto. O que será? O que será? O que será? Me fale logo. Me diga logo. Não, que eu não gosto disso não. Você falou, eu quero que você fale agora. Não, depois eu falo com você. Não, eu quero saber agora. Me diga,
Meu Deus, a pessoa já perde a paz, a calma. Ela fica o dia todo pensando naquilo. Ansiedade é ansiedade. E ansiedade adoece. Esses 3 sentimentos que eu escrevi aqui, eles não só afetam a alma, eles adoecem o corpo. Deixam a pessoa doente. E eu não quero que isso aconteça com você. Por isso, eu vou orar por você para que Deus te liberte, que Ele quebre as cadeias da ansiedade. Amém. Segundo sentimento, como eu disse, medo. 366 vezes na Bíblia está escrito a palavra não tenha medo, ou seja, não temas. É uma instrução para cada dia do ano, mais um dia para você não temer. Lembro de uma passagem bíblica que Jesus estava vindo andando por sobre as águas e os discípulos estavam no mar, no barco, apavorados. E Pedro, em um lampejo de fé, disse: Senhor, se és tu mesmo, manda eu ir ter contigo andando por sobre as águas. E Jesus disse: Venha. Quando Pedro começou a andar, a Bíblia ela é categórica no que ela fala. É precisa. Pedro, porém, observando a força do vento, teve medo. Quando o medo entrou, acabou a fé. Teve medo e começou a afundar. Então, é isso que o medo faz. Enquanto ele estava olhando para Jesus, a fonte do milagre, ele estava caminhando sobre as águas. Ele estava caminhando no impossível. Quando ele para de olhar para Jesus e ele olha para a força do vento, ou seja, a força do problema que estava sendo representado pelo vento naquele momento, ele teve medo e automaticamente quando entra o medo, a fé se esvê, ela se. Quando entra a fé, sai o medo. Quando entra o medo, sai a fé e ele afunda. Pedro afundou na hora. Então, quando você é tomado pelo medo, sua vida afunda, você afunda. As coisas dão errado, você perde oportunidades, você não pode se permitir ser tomada pelo medo, porque o medo é um espírito, não apenas uma emoção. Por isso vou orar para Deus e repreender todo medo, toda a opressão do medo, em nome do Senhor Jesus. Amém. E o terceiro sentimento que eu vou orar para Deus te libertar chama-se depressão. Existe um salmo de Davi, deixei aqui até aberto o Salmo 18, que Davi ele escreve em um momento muito difícil da vida dele, de profunda angústia e desespero. Eu posso dizer que nesse momento da vida dele, ele estava em depressão. Ele estava com sentimentos muito ruins no coração dele, em um abismo da alma. Olha o que ele diz no Salmo 18, em um clamor que se tornou canção de vitória. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Agora veja o que ele fala, descrevendo o fundo do poço onde esteve. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias, sim, cadeias quer dizer algemas, prisões, cadeias infernais me cingiram. Tramas de morte me surpreenderam. Ele estava cercado, sufocado. Na minha angústia invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz. Então Davi, ele diz aqui, na minha angústia, se fosse hoje, na minha depressão, ele estava muito angustiado. Ele disse, cadeias infernais me cingiram. Angústias do inferno se apoderaram de mim. Então ele ficou muito angustiado, depressivo, triste,
Mas naquele momento ali, ele orou a Deus, ele pediu a Deus, ele clamou ao sangue de Jesus. Isso fez um milagre na vida dele, porque Deus ouviu o clamor de Davi e o levantou do abismo mais profundo. Então, a minha oração hoje é para que Deus venha te libertar de toda ansiedade, de todo medo e toda depressão. Tem gente que a vida hoje está indo muito bem, está prosperando, mas ela tem medo de quebrar financeiramente, uma sombra constante. Ela tem dinheiro hoje, mas ela tem medo de quebrar financeiramente no futuro. Ela tem medo de perder tudo. E isso é perigoso, porque a Bíblia diz que aquilo que temes, isso te sobrevirá. Jó 3, 25. Tudo o que você tem medo de acontecer, acabará acontecendo se você der legalidade a esse sentimento. Então hoje eu quero orar para Deus repreender a ansiedade, o medo e a depressão. Amém. Glória a Deus. Você crê? Tome posse dessa libertação. Eu quero que você escreva aí abaixo, antes de eu começar a orar, porque isso aqui também é profético, é uma declaração de posse. Espírito Santo, faz morada na minha mente e no meu coração. Escreva aí. A mente e o coração são a casa dos sentimentos, sejam bons ou ruins. Se o Espírito Santo, o Santo de Deus, fizer morada ali, os sentimentos ruins não podem, eles não podem habitar. Eles são expulsos pela presença divina. Espírito Santo, faz morada na minha mente e no meu coração. Escreva aí, por favor. Você que faz o ato da intercessão durante o dia pela sua família, a Bíblia diz que Jó, de tempo em tempo, ele fazia uma oferta por cada um dos seus familiares para Deus guardar, livrar, proteger. Se você não tem o número do Pix da igreja, o número é 71.999.279.594. A oferta que você faz pelos seus familiares é de R7. Não tem a ver com o valor em si, mas é a simbologia. O número 7 é o número de Deus, o número da perfeição divina, da totalidade, do descanso. Fazemos esse propósito aqui há algum tempo, e assim são muitos testemunhos. Muitas pessoas que contam testemunhos são abençoadas, e através da sua oferta nós conseguimos fazer grandes eventos, como já fizemos e vamos fazer. E também fazer, grandes doações, grandes ajudas, como foi o caso agora, que nós fizemos uma doação a um hospital lá em Feira de Santana, um hospital chamado Santa Casa da Misericórdia, que nós doamos R$500 mil, tudo através dos dízimos e das ofertas das ovelhas. Então que Deus te abençoe e te prospere, que a sua oferta venha a ser resposta para alcançar vidas espiritualmente e ajudar pessoas materialmente também. Que sua generosidade se transforme em milagres palpáveis. Tá bom? Tá certo? Que Deus te dê mãos abençoadas, família protegida e bênçãos multiplicadas. Agora eu quero orar. Nós vamos orar com muita fé nesse momento, sentir a presença de Deus nos envolvendo. Colocar o fundo de oração. Aleluia. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai. Senhor, nesse momento de oração, Pai, eu quero te pedir pela vida da tua filha, do teu filho, por cada alma que está conectada a esta oração agora. Começamos, Senhor, o nosso dia orando e temos a certeza inabalável que terminaremos o nosso dia agradecendo. Eu quero orar, Pai, e pedir que o Senhor venha repreender toda a ansiedade que sufoca, repreender, Pai, todo medo que paralisa,
repreender, Senhor, toda depressão que aprisiona, todo e qualquer sentimento ruim que esteja fazendo morada na mente, no coração da tua filha, do teu filho, que seja repreendido, que não prevaleça, que caia por terra agora, em nome de Jesus, e nunca mais se levante. Senhor, eu quero te pedir que esse novo mês, Pai, venha ser um mês de vitória, de superação, de milagres. Dizem que o mês de agosto é o mês do desgosto diante de tanta tragédia que acontece nesse mês. O mês que mais acontece tragédia, o mês que mais acontece desastres, é o mês de agosto. Mas eu quero profetizar com a autoridade que me foi dada que em nossa vida será o mês da bênção, o mês da vitória, o mês da alegria, o mês da provisão. Nenhum mal nos acontecerá, praga nenhuma chegará em nossa tenda. Declare com toda a sua alma: eu creio, eu tomo posse. Declare assim comigo, em voz alta, se puder. Na minha vida, na minha mente, no meu coração, não há lugar para a ansiedade, para o medo ou para a depressão. O Espírito Santo faz morada em mim. Com muita fé, ore assim comigo a oração do discipulado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória hoje, amanhã e para todo sempre. E você diz amém. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Hoje eu vou dar plantão, né? Porque tem muitas ovelhas. Quanto mais eu respondo, mais Deus traz ovelhas para eu ajudar, para eu cuidar, para eu ministrar. Hoje eu vou dar plantão respondendo o salmo da vida das ovelhas lá no Instagram. Então, se você ainda não me segue lá, o Instagram é Bispo Bruno Leonardo. Você que é novo, nova aqui, na última postagem, você pergunta lá qual o salmo da minha vida. Se você observar, você vê que eu respondo o dia todo, tá? Eu vou responder você também. Quando você sabe qual é o salmo da sua vida, é uma chave de resposta para você. É como um mapa divino. Você sempre está buscando, orando, e você vai ver a história da sua vida revelada nesse salmo que eu vou te entregar, uma palavra específica para a sua jornada. Tá bom? Tá, acertou. Inclusive, eu lembro de uma moça que eu passei na rua e ela olhou para mim e perguntou: qual o salmo da minha vida? Eu olhei para ela e a voz de Deus me veio e eu disse a ela: quando eu olhei para você, o salmo que se apresentou foi o 17. Ela começou a chorar. Eu achei que era emoção. Ela disse assim: Bispo, esse era o salmo que todo dia, antes de dormir, minha avó, ela orava para mim. Olha que coisa linda e profunda. A avó que já tinha falecido, ela disse: eu era criança. Todos os dias a minha avó orava esse salmo para mim. Muito forte, não é? É a voz do passado encontrando o presente, a fidelidade de Deus através das gerações. Deus é fiel. Então sempre na última postagem você vai perguntar. Pergunte lá, qual o salmo da minha vida? Uma hora eu vou responder. Acredite, eu dou o máximo de mim para responder o máximo de ovelhas diariamente, porque cada um de vocês é precioso para Deus e para mim. Tá bom? Tá certo. Eu já te disse que te amo hoje? Te amo, ovelha querida. Compartilhe nos seus status, nos seus stories, o link dessa oração.
Compartilhe com todos que você puder. Seja um canal de luz e esperança. Deus te abençoe e até às 18 horas para mais um encontro com o Pai. Fique na paz. Bom dia, meu amado e amada em Cristo Jesus. Que Deus e os céus te guardem e derramem sobre você uma paz que excede todo o entendimento neste novo e abençoado amanhecer. Há uma verdade que ecoa em meu espírito e que se confirma a cada aurora que pintamos de oração. Quem começa o dia orando, terminará o dia agradecendo. É um ciclo divino, uma experiência de fé que transforma o comum em extraordinário. E neste primeiro dia de um novo mês, com toda a intensidade da minha fé e a autoridade que me foi concedida, eu quero declarar sobre a sua vida: Deus te dará mãos abençoadas, capazes de construir e prosperar. Uma família protegida por um escudo invisível de amor e fé. E bênçãos multiplicadas, transbordantes, que não caberão em seus celeiros. Que as mesmas bênçãos que estavam sobre a vida de Jó, não apenas as iniciais, mas aquela porção dobrada que o Senhor lhe restituiu, Jó 42, 10, estejam sobre a sua vida e, através da sua vida, visite e alcance a sua casa, a sua família, cada coração que está ligado ao seu. Que você seja um canal de unção, onde a presença de Deus em sua vida se irradia para todos os que estão ao seu redor. Nós estamos começando um novo mês, um período que, curiosamente, é um dos meses que mais precisamos pedir proteção a Deus. Me perdoe, mas eu preciso te alertar com amor. Eu não sei se você sabe, mas se você fizer uma pequena pesquisa, uma breve busca nas redes, no Google, você verá que o mês de agosto, ele é historicamente o mês onde acontecem as maiores tragédias, os maiores catástrofes. Por isso que o mês de agosto, ele é conhecido popularmente como o mês do desgosto. É como se uma névoa pesada tentasse pairar sobre as nossas vidas, trazendo consigo uma sensação de apreensão, uma atmosfera densa que o inimigo tenta usar para nos assustar, para nos desanimar. Mas a boa notícia, a verdade que liberta e quebra todo agouro, é que quando nós colocamos Deus na frente, quando nós o posicionamos no centro de tudo, o que era para ser maldição se transforma em bênção, o que era para ser derrota se converte em vitória. Lembra do que a palavra diz em Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O que o inimigo planeja para o mal, Deus, em sua soberania, transforma em um propósito maior de bem. Então, neste dia abençoado, neste primeiro dia do mês de agosto, eu quero pedir ao Senhor muita proteção, um cerco de anjos ao seu redor. Eu quero pedir ao Senhor muita paz, aquela paz que o mundo não pode dar, nem tirar. Eu quero pedir ao Senhor para mim, para você, sabedoria espiritual, um discernimento aguçado para entender os tempos e as estações. Quero pedir direcionamento divino, que Deus guie nossos passos em caminhos de justiça. Que o Senhor nos proteja de todo ardil. Deus, Ele conhece o nosso futuro de agora, dia 1º de agosto, até o último dia. Deus, Ele sabe o que está preparado. Deus, Ele sabe onde existe o laço escondido, a armadilha sorrateira no caminho. Deus sabe onde existe a maldição proferida ou oculta, aguardando para se manifestar. Então, essa oração, eu peço que Deus visite todos os dias, desde agora, o 1º dia de agosto até o último dia, que Deus visite para cortar todo o laço do passarinheiro, para desfazer todas as armadilhas do inimigo,
para quebrar todas as setas malignas que forem lançadas contra nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você crê nisso com todo o seu coração? Você toma posse dessa verdade inabalável? Primeiro lugar, eu quero que você escreva aí abaixo. O nome disso é legalidade espiritual. É a sua voz se unindo à voz do céu. É a sua confissão de fé que abre portas no mundo espiritual, ativando as promessas de Deus para a sua vida. Escreva aí abaixo: Deus me dará mãos abençoadas, família protegida e bênçãos multiplicadas. Escreva aí abaixo, por favor. Isso é profético, é semear a palavra para colher o milagre. Essas bênçãos estavam na vida de Jó. Você se lembra da história? As mãos dele eram abençoadas, tudo o que ele tocava prosperava. A família dele era protegida por Deus, cercada por uma cerca invisível, e as bênçãos dele foram multiplicadas de forma que ele se tornou o maior entre os orientais. Escreva aí, por favor. E você que está entrando aqui pela primeira vez, que o nosso Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te proteja, que Ele te livre de todos os males, visíveis e invisíveis. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo, e eu digo sempre que aqui não é sobre religião, aqui não é sobre placa de igreja, aqui é sobre Deus em primeiro lugar e em segundo lugar a sua palavra, que é a verdade que liberta e que sustenta. E se você está aqui agora, neste momento, é porque Deus tem um plano, um propósito inadiável e grandioso na sua vida. Ele te trouxe aqui para um tempo de transformação e de um encontro genuíno. Eu vou orar por você agora. E se você disser assim, com a alma sedenta: Bispo, ore e continue orando, porque eu estou precisando muito de oração, essa é a direção que eu te dou. Aqui abaixo você verá a palavra inscrever-se. Consegue ver? Eu quero que você clique, é gratuito, não paga nada, tá bom? Clique na palavra inscrever-se e a partir desse momento seu nome será registrado aqui em nosso canal, em nossa corrente de oração, em nossa família de fé. Você se torna parte desta comunidade que ora e crê junta, um corpo unido em propósito. E todos os dias eu vou estar orando por você, um clamor constante ao Pai. Tá bom? Clique na palavra inscrever-se e eu peço também que você clique no símbolo do gostei. Isso é uma mensagem positiva que você envia para o YouTube, um sinal de que esta mensagem te alcançou e que você aprova o mover de Deus. Então ele faz com que outras pessoas conheçam essa grande corrente de oração e sejam abençoadas também. Você que está fazendo o seu propósito profético, que Deus te abençoe, que Deus te dê mãos abençoadas para construir e abençoar, família protegida por um muro de anjos e bênçãos multiplicadas que transbordarão. Se você não consegue fazer aqui e agora, terminando a oração, você faz seu propósito profético. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar poderosamente. Depois que você fizer por você, você faz o propósito da intercessão por toda a tua casa, por toda a tua família, por cada membro do seu lar, por cada nome escrito no livro da sua vida. E que Deus abençoe e guarde a vida deles, assim como foi com a vida de Jó, que viu sua casa e seus bens serem restaurados em dobro, porque a proteção de Deus sobre ele se estendeu aos seus. Hoje eu amanheci, eu até peguei o papel, a caneta e anotei aqui. Hoje eu amanheci sentindo da parte de Deus de orar por libertação. Libertação de sentimentos que aprisionam a alma, que amarram o coração. Você sabia que existe uma palavra bíblica que diz assim, em 2 Coríntios 6, 12, não tendes limites em vós. Ou seja,
Você não tem limite no poder que Deus te deu. Tudo você pode. Tudo você pode em Cristo que te fortalece. Filipenses 4:13. Mas sois limitados pelos vossos próprios afetos, sentimentos. Existem sentimentos que travam a pessoa, que a paralisam. Existem sentimentos que travam a pessoa de uma forma que ela não consegue dar um passo. Existe o sentimento que causa um dano terrível à vida de alguém, um dano tão profundo que a pessoa não consegue ver a luz. Você entende o que eu estou falando? E hoje eu vou orar para Deus trazer libertação de sentimentos ruins que aprisionam e roubam a sua paz. E eu escrevi 3 aqui, que são como grilhões invisíveis. Primeiro, ansiedade. Segundo, medo. Terceiro, depressão. São sentimentos muito ruins que podem fazer com que uma pessoa nunca viva o melhor de Deus na vida dela. Ela pode viver a vida inteira e nunca viver a promessa, viver a vida inteira e nunca viver o melhor de Deus em sua vida. É como se a pessoa vivesse em uma cela, com a porta aberta, mas não consegue sair porque está presa por esses sentimentos. Você entende o que eu estou falando? Antes eu quero que você escreva aí abaixo nos comentários: Senhor, me liberta de todos os sentimentos ruins. Aleluia. Escreva aí abaixo: Senhor, me liberta de todos os sentimentos ruins. Escreva aí abaixo. Você que está fazendo o seu propósito profético, que Deus te dê mãos abençoadas, família protegida, bênçãos multiplicadas. Você que está fazendo o propósito da intercessão pela sua família, que Deus guarde, proteja, livre de todo e qualquer mal. Amém. Cubra a sua vida e cubra a sua casa, a sua família, através desse propósito, com o manto da proteção divina. Amém. Ovelha querida, a Bíblia, ela fala em cerca de 366 vezes sobre o medo, dando uma instrução, que nós não devemos ter medo. Porque você acha que a Bíblia fala 366 vezes que nós não devemos ter medo? Porque o medo paralisa, o medo aprisiona, o medo cega. A Bíblia também fala sobre ansiedade. Em Mateus 6:34, Jesus diz: Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. A ansiedade, ela é o excesso do futuro, a antecipação de problemas que talvez nem existam. É a pessoa que está aqui, vivendo o presente, mas já está pensando no amanhã e depois no depois de amanhã. É o excesso do futuro, uma mente que corre como um hamster em uma roda, sem sair do lugar. E quando você deixa a ansiedade tomar conta do seu coração, você impede o trabalhar, o agir de Deus na sua vida. Você tem que confiar. Cada dia é um dia, cada momento é um presente de Deus. Você pode ter planos, sim, escute. Você pode ter planos, você pode ter projetos para o seu futuro, mas não preocupação excessiva, não ansiedade. E se não acontecer? E se acontecer? E se eu perder? E se não der certo? Tudo isso é ansiedade, é excesso de futuro na vida de uma pessoa que vai travá-la, que vai fazer mal para essa vida, que vai roubar sua paz e sua saúde. Você entende o que eu estou falando? Então tem gente que ela tem uma ansiedade muito grande. Nas pequenas coisas, você vê a pessoa ansiosa. Você fala para a pessoa assim, depois eu quero falar com você. Ela já fica, pronto. O que será? O que será? O que será? Me fale logo.
Me diga logo. Não, que eu não gosto disso, não. Você falou, eu quero que você fale agora. Não, depois eu falo com você. Não, eu quero saber agora. Me diga. Meu Deus, a pessoa já perde a paz, a calma. Ela fica o dia todo pensando naquilo. Ansiedade é ansiedade. E ansiedade adoece. Esses 3 sentimentos que eu escrevi aqui, eles não só afetam a alma, eles adoecem o corpo. Deixam a pessoa doente. E eu não quero que isso aconteça com você. Por isso, eu vou orar por você para que Deus te liberte, que Ele quebre as cadeias da ansiedade. Amém. Segundo sentimento, como eu disse, medo. 366 vezes na Bíblia está escrito a palavra não tenha medo, ou seja, não temas. É uma instrução para cada dia do ano, mais um dia para você não temer. Lembro de uma passagem bíblica que Jesus estava vindo andando por sobre as águas e os discípulos estavam no mar, no barco, apavorados. E Pedro, em um lampejo de fé, disse: Senhor, se és tu mesmo, manda eu ir ter contigo andando por sobre as águas. E Jesus disse: Venha. Quando Pedro começou a andar, a Bíblia ela é categórica no que ela fala. É precisa. Pedro, porém, observando a força do vento, teve medo. Quando o medo entrou, acabou a fé. Teve medo e começou a afundar. Então, é isso que o medo faz. Enquanto ele estava olhando para Jesus, a fonte do milagre, ele estava caminhando sobre as águas. Ele estava caminhando no impossível. Quando ele para de olhar para Jesus e ele olha para a força do vento, ou seja, a força do problema que estava sendo representado pelo vento naquele momento, ele teve medo e automaticamente quando entra o medo, a fé se esvai, ela se. Quando entra a fé, sai o medo. Quando entra o medo, sai a fé e ele afunda. Pedro afundou na hora. Então, quando você é tomado pelo medo, sua vida afunda, você afunda. As coisas dão errado, você perde oportunidades, você não pode se permitir ser tomada pelo medo, porque o medo é um espírito, não apenas uma emoção. Por isso vou orar para Deus e repreender todo medo, toda a opressão do medo, em nome do Senhor Jesus. Amém. E o terceiro sentimento que eu vou orar para Deus te libertar chama-se depressão. Existe um salmo de Davi, deixei aqui até aberto o Salmo 18, que Davi ele escreve em um momento muito difícil da vida dele, de profunda angústia e desespero. Eu posso dizer que nesse momento da vida dele, ele estava em depressão. Ele estava com sentimentos muito ruins no coração dele, em um abismo da alma. Olha o que ele diz no Salmo 18, em um clamor que se tornou canção de vitória. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Agora veja o que ele fala, descrevendo o fundo do poço onde esteve. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias, sim, cadeias quer dizer algemas, prisões, cadeias infernais me cingiram. Tramas de morte me surpreenderam. Ele estava cercado, sufocado. Na minha angústia invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz. Então Davi, ele diz aqui, na minha angústia,
se fosse hoje, na minha depressão, ele estava muito angustiado. Ele disse: cadeias infernais me cingiram. Angústias do inferno se apoderaram de mim. Então ele ficou muito angustiado, depressivo, triste, mas naquele momento ali, ele orou a Deus, ele pediu a Deus, ele clamou ao sangue de Jesus. Isso fez um milagre na vida dele, porque Deus ouviu o clamor de Davi e o levantou do abismo mais profundo. Então, a minha oração hoje é para que Deus venha te libertar de toda ansiedade, de todo medo e toda depressão. Tem gente que a vida hoje está indo muito bem, está prosperando, mas ela tem medo de quebrar financeiramente, uma sombra constante. Ela tem dinheiro hoje, mas ela tem medo de quebrar financeiramente no futuro. Ela tem medo de perder tudo. E isso é perigoso, porque a Bíblia diz que aquilo que temes, isso te sobrevirá. Jó 3:25. Tudo o que você tem medo de acontecer, acabará acontecendo se você der legalidade a esse sentimento. Então hoje eu quero orar para Deus repreender a ansiedade, o medo e a depressão. Amém. Glória a Deus. Você crê? Tome posse dessa libertação. Eu quero que você escreva aí abaixo, antes de eu começar a orar, porque isso aqui também é profético, é uma declaração de posse. Espírito Santo, faz morada na minha mente e no meu coração. Escreva aí. A mente e o coração são a casa dos sentimentos, sejam bons ou ruins. Se o Espírito Santo, o Santo de Deus, fizer morada ali, os sentimentos ruins não podem, eles não podem habitar. Eles são expulsos pela presença divina. Espírito Santo, faz morada na minha mente e no meu coração. Escreva aí, por favor. Você que faz o ato da intercessão durante o dia pela sua família, a Bíblia diz que Jó, de tempo em tempo, ele fazia uma oferta por cada um dos seus familiares para Deus guardar, livrar, proteger. Se você não tem o número do Pix da igreja, o número é 71.999.279.594. A oferta que você faz pelos seus familiares é de R7. Não tem a ver com o valor em si, mas é a simbologia. O número 7 é o número de Deus, o número da perfeição divina, da totalidade, do descanso. Fazemos esse propósito aqui há algum tempo, e assim são muitos testemunhos. Muitas pessoas que contam testemunhos são abençoadas, e através da sua oferta nós conseguimos fazer grandes eventos, como já fizemos e vamos fazer. E também fazer, grandes doações, grandes ajudas, como foi o caso agora, que nós fizemos uma doação a um hospital lá em Feira de Santana, um hospital chamado Santa Casa da Misericórdia, que nós doamos R$500 mil, tudo através dos dízimos e das ofertas das ovelhas. Então que Deus te abençoe e te prospere, que a sua oferta venha a ser resposta para alcançar vidas espiritualmente e ajudar pessoas materialmente também. Que sua generosidade se transforme em milagres palpáveis. Tá bom? Tá certo? Que Deus te dê mãos abençoadas, família protegida e bênçãos multiplicadas. Agora eu quero orar. Nós vamos orar com muita fé nesse momento, sentir a presença de Deus nos envolvendo. Colocar o fundo de oração. Aleluia. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai. Senhor, nesse momento de oração, Pai, eu quero te pedir pela vida da tua filha, do teu filho, por cada alma que está conectada a esta oração agora. Começamos, Senhor, o nosso dia orando e temos a certeza inabalável que terminaremos o nosso dia agradecendo. Eu quero orar, Pai,
e pedir que o Senhor venha repreender toda a ansiedade que sufoca. Repreender, Pai, todo medo que paralisa. Repreender, Senhor, toda depressão que aprisiona. Todo e qualquer sentimento ruim que esteja fazendo morada na mente, no coração da tua filha, do teu filho, que seja repreendido, que não prevaleça, que caia por terra agora, em nome de Jesus, e nunca mais se levante. Senhor, eu quero te pedir que esse novo mês, Pai, venha ser um mês de vitória, de superação, de milagres. Dizem que o mês de agosto é o mês do desgosto diante de tanta tragédia que acontece nesse mês. O mês que mais acontece tragédia, o mês que mais acontece desastres, é o mês de agosto. Mas eu quero profetizar com a autoridade que me foi dada que em nossa vida será o mês da bênção, o mês da vitória, o mês da alegria, o mês da provisão. Nenhum mal nos acontecerá, praga nenhuma chegará em nossa tenda. Declare com toda a sua alma: eu creio, eu tomo posse. Declare assim comigo, em voz alta, se puder. Na minha vida, na minha mente, no meu coração, não há lugar para a ansiedade, para o medo ou para a depressão. O Espírito Santo faz morada em mim. Com muita fé, ore assim comigo a oração do discipulado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória hoje, amanhã e para todo sempre. E você diz amém. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Hoje eu vou dar plantão, né? Porque tem muitas ovelhas. Quanto mais eu respondo, mais Deus traz ovelhas para eu ajudar, para eu cuidar, para eu ministrar. Hoje eu vou dar plantão respondendo o salmo da vida das ovelhas lá no Instagram. Então, se você ainda não me segue lá, o Instagram é Bispo Bruno Leonardo. Você que é novo, nova aqui, na última postagem, você pergunta lá qual o salmo da minha vida. Se você observar, você vê que eu respondo o dia todo, tá? Eu vou responder você também. Quando você sabe qual é o salmo da sua vida, é uma chave de resposta para você. É como um mapa divino. Você sempre está buscando, orando, e você vai ver a história da sua vida revelada nesse salmo que eu vou te entregar, uma palavra específica para a sua jornada. Tá bom? Tá, acertou. Inclusive, eu lembro de uma moça que eu passei na rua e ela olhou para mim e perguntou: qual o salmo da minha vida? Eu olhei para ela e a voz de Deus me veio e eu disse a ela: quando eu olhei para você, o salmo que se apresentou foi o 17. Ela começou a chorar. Eu achei que era emoção. Ela disse assim: Bispo, esse era o salmo que todo dia, antes de dormir, minha avó, ela orava para mim. Olha que coisa linda e profunda. A avó que já tinha falecido, ela disse: eu era criança. Todos os dias a minha avó orava esse salmo para mim. Muito forte, não é? É a voz do passado encontrando o presente, a fidelidade de Deus através das gerações. Deus é fiel. Então sempre na última postagem você vai pergunte lá, qual o salmo da minha vida? Uma hora eu vou responder. Acredite, eu dou o máximo de mim para responder o máximo de ovelhas diariamente, porque cada um de vocês é precioso para Deus e para mim. Tá bom? Tá certo. Eu já te disse que te amo hoje? Te amo, ovelha querida.
Compartilhe nos seus status, nos seus stories, o link dessa oração. Compartilhe com todos que você puder. Seja um canal de luz e esperança. Deus te abençoe e até às 18 horas para mais um encontro com o Pai. Fique na paz. Bom dia, meu amado e amada em Cristo Jesus. Que Deus e os céus te guardem e derramem sobre você uma paz que excede todo o entendimento neste novo e abençoado amanhecer.